Sente-se abençoado, sente-se abençoada. Você que está com a sua revista digital, normalmente os meninos gostam mais de digital. Ótimo, abra no primeiro estudo. E nós que gostamos da revista física, página de número 3, a encarnação de Cristo. Quero chamar pastor Elias, está encarregado de ministrar tanto a primeira lição quanto a segunda. E, meu irmão, que privilégio, uma coisa maravilhosa. Meu querido pastor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor concede de estarmos na casa do Senhor nessa manhã e juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço nossos pastores, pastor Gideon, pastor Aloide, pela oportunidade de podermos juntos, nessa manhã, compartilhar a palavra do Senhor. Abra a sua revista na lição de número 1. Nós vamos começar aí na página de número 3. Estamos começando mais um trimestre, né, de lições, e nessa oportunidade vamos estudar acerca de Cristo, né? As lições são de Cristologia. O centro das Escrituras, como nós vimos na lição introdutória que o pastor Gideon Júnior trouxe para nós, é Cristo. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela gira em torno de Cristo. O próprio Jesus, quando encontra com os discípulos no caminho para Emaús, o que ele fala para aqueles homens? Tudo que acerca dele estava escrito em todo o Velho Testamento. Então, o tema central da Bíblia, muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe, é Jesus Cristo. E nós temos a oportunidade de, nessa lição, poder estudar sobre Cristo. E a lição número 1, ela já começa tratando acerca da encarnação de Cristo. Nosso querido presbítero Renato é o escritor da revista, né? Nós já tivemos outras revistas escritas pelo presbítero Renato. Sabemos que é um homem que Deus usa de uma forma gloriosa para escrever. Eu não tenho esse dom de escrever com tanta facilidade como o presbítero Renato tem. Glória a Deus pela vida do presbítero Renato. Então, a lição de número 1, ela vai tratar exatamente da encarnação de Cristo. Se vamos falar de Jesus, né, vamos começar, então, pelo começo, né, pela encarnação de Jesus, o momento em que Cristo veio a nós. O Verbo se fez carne. Então, abra aí a lição de número 1, página de número 3 da sua revista. Diz assim, a encarnação de Cristo. O texto áureo é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática, que também está aí na página 3, ela diz exatamente assim, na encarnação, o Filho de Deus revestiu-se de carne e sangue para receber todo o castigo que nós merecíamos. Obrigado, meu pastor. Para receber todo o castigo que nós merecíamos e ser o proeminente autor da nossa salvação. Se os irmãos observarem, a verdade prática, ela dá uma visão geral do que vai ser a lição, né, de toda a lição, traz o cerne, a parte central da nossa lição de hoje. E nós vamos ver exatamente isso, a razão por que o Verbo se fez carne, por que Jesus se tornou um de nós, qual o propósito de Deus nisso. E aqui, na verdade prática, está a síntese desse propósito. Na encarnação, o Filho de Deus revestiu-se de carne e sangue para receber todo o castigo que nós merecíamos e ser o proeminente autor da nossa salvação.
Então, nós vamos começar perguntando o que é encarnação. O que é encarnação? Quando nós vamos para o texto de João, né, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: o Verbo se fez carne. No hebraico, essa expressão se fez carne é exatamente traduzida por encarnação, tornar-se carne, significa literalmente isso. Então, João está dizendo que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a forma humana, tornou-se um de nós. Eu estava lendo um comentário na Bíblia King James, e o comentarista ele dizia o seguinte acerca da encarnação. Ele dizia: na teologia cristã, o vocábulo encarnação se refere ao ato sobrenatural de Deus, efetuado pelo Espírito Santo, pelo qual o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume para si uma natureza completamente humana, mas sem pecado. Este é o grande detalhe. Jesus ele se torna 100% homem no momento da encarnação, sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser divino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, um texto que nós já conhecemos, ele diz assim que Cristo esvaziou-se da sua glória, tomando a forma humana. O esvaziar-se da sua glória, porque ele não podia, de fato, descer aqui em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, senão nós não suportaríamos. Então, ele toma a forma humana, e ao tomar a forma humana, ele se torna um de nós, sem deixar de ser Deus, continua sendo Deus. E nós vamos ver nas lições seguintes acerca da divindade de Cristo. Mas o fato é que, por obra do Espírito Santo, Deus realiza este milagre de fazer com que o seu Filho assuma a forma humana. Então, a encarnação é exatamente esse momento em que o Filho de Deus se torna um de nós, em que Cristo assume a forma de homem e veio ao mundo para salvar a humanidade. E o propósito disso, salvar a humanidade, demonstrar o grande amor de Deus para com a humanidade. Quando você abre aí na página de número 4, logo na introdução, o escritor ele coloca que a encarnação é a maior prova do amor de Deus. É a maior prova do amor de Deus. E o próprio Jesus foi quem declarou isso, o texto bíblico mais conhecido de todos os tempos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O que Jesus diz? Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que nós não podemos descrever, que o próprio Cristo não podia descrever. Ele diz, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Fez com que ele viesse a nós, com que ele se tornasse um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é puro amor de Deus. Então, a encarnação é a maior prova de que Deus amou o mundo, amou os homens e quis salvá-los, e quis resgatá-los dos seus pecados. Então, nós vamos ver essa profundidade desse amor de Deus e o quanto esse processo é fundamental para a nossa salvação. Tá certo? Nós vamos ver também que a encarnação não foi um plano B de Deus. Deus já tinha planejado salvar o homem por meio de Jesus Cristo desde a eternidade. Então, nós vamos começar exatamente por aqui, por esse argumento no tópico 1, o plano da encarnação desde a eternidade. Desde a eternidade. A primeira coisa a se destacar é que a encarnação é o acontecimento mais assombroso de toda a história da humanidade. É o acontecimento mais assombroso em que ponto? Porque o eterno, o onipotente, o infinitamente santo Filho de Deus, ele toma a forma humana, ele assume a natureza humana e vem viver entre nós, como alguém que era, ao mesmo tempo, homem e, ao mesmo tempo, Deus. É um fenômeno que é sobrenatural, que não é de se explicar. Há um mistério de Deus nisso, que a gente não consegue entender e muito menos explicar. Deus se tornou homem e veio habitar entre nós. O escritor ele coloca, não foi um homem que se torna Deus, é o próprio Deus que assume a forma humana e vem habitar entre nós. Como explicar isso?
Como explicar esse mistério? Não há explicação. A gente sabe como isso aconteceu, porque a Bíblia descreve a forma sobrenatural deste fato, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas o mistério está exatamente no fato de Deus se tornar um de nós e vir habitar entre nós. E a encarnação é essa forma que Deus usou para que Cristo viesse até nós. E, quando nós olhamos para isso, nós vemos que isso não acontece simplesmente no momento da queda. Não foi que Deus ali, no momento em que o homem pecou, ele bate a mão na testa, como eu, e diz, o que eu faço agora? Olha para o Espírito Santo, olha para Jesus e fala, tem que ir. Agora ele pecou, agora ele caiu. Como a gente vai resolver isso? Como a gente resolve isso, Espírito Santo? Como a gente resolve isso, Jesus? Aí Jesus diz, não, eu vou, Pai. Não foi assim não, irmãos. Deus já tinha planejado isso desde a eternidade. Antes de criar todas as coisas, antes que o homem caísse, Deus já sabia, na sua onisciência, que o homem pecaria, que o homem cairia. E Deus já tinha planejado salvar o homem por meio de Jesus Cristo. Este não foi o plano B de Deus. Jesus sempre foi o plano de redenção que Deus traçou para a humanidade. Isso a Bíblia nos deixa muito claro. Isso a Bíblia nos deixa muito claro. Quando o apóstolo Pedro ele escreve, ele diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Até anotei o texto bíblico aqui para ler com os irmãos. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Pedro vai dizer o seguinte, sabemos que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, João deixa claro, olha, não foi algo improvisado por Deus a salvação através de Jesus. Foi algo planejado desde a eternidade. Planejado desde a eternidade. Quando você vai lá para Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, João ele vai falar o seguinte, e adorá-lo-ão todos aqueles sobre a terra, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro, desculpa, deixa eu ver se é isso mesmo, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ele se refere ao sacrifício de Cristo como algo que foi planejado na eternidade. Algo que já era vislumbrado pelo próprio Deus como ocorrido desde a eternidade. Então, Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem no Éden. Deus não foi surpreendido e teve que improvisar para salvar o homem. Não, Deus já tinha planejado que seria dessa forma. E para isso era necessário que Cristo tomasse a forma humana e viesse ao mundo. Aí a pergunta que se faz é, Deus não poderia salvar o homem de outra forma? Deus não poderia simplesmente olhar para o homem e dizer, eu declaro teus pecados perdoados? Mas aí não teria justiça em Deus. Ele não estaria punindo os pecados da humanidade. Quando Deus coloca o homem no jardim, Deus dá a ele o livre-arbítrio, mas Deus dá uma ordem para o homem, olha, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai poder comer, porque o dia que você comer dessa árvore, você vai o quê? Morrer. Era a consequência da desobediência a Deus. E o pecado nada mais é do que a desobediência a Deus e a sua vontade. Então, o pecado teria consequência, e Deus, como justo juiz, traria essas consequências para o homem. Então, Deus planejou dessa forma salvar o homem. Agora, Deus quis que fosse assim. Deus, na sua soberania, Ele quis salvar o homem dessa forma, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Os judeus não entenderam.
Os judeus não entenderam. É interessante que os judeus eles esperavam o Redentor, porque desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, Deus vem prometendo um libertador, um salvador. Aquele que resgataria o homem dos seus pecados. Mas quando Jesus vem, quando o Messias chega, os judeus olham e dizem, desse jeito aí? Humilde desse jeito? Simples desse jeito? Sem poder algum, sem poder político algum? Sem poder para causar uma revolução, para nos libertar do Império Romano? Não é esse o Messias que nós esperamos. Não é esse o Messias que os profetas pregaram. E quando Cristo vai à cruz e morre na cruz, aí que a coisa ficou difícil mesmo, que eles olham e eles sentem vergonha disso. Esse homem que diz ser nosso rei, ser nosso redentor, ser nosso salvador, morrendo dessa forma, a morte de cruz era uma morte tão cruel que nem se falavam nos círculos religiosos daquela época, ou nos círculos da elite daquela época, da elite pensante, nem se mencionava esse tipo de morte. Para o judeu, era considerado maldito, porque o Velho Testamento dizia isso, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eles olhavam para a cruz e se escandalizavam com isso. Os judeus se escandalizavam em pensar que ali estava o Salvador deles, que ali estava o Redentor deles, morrendo daquela forma, numa cruz, como um malfeitor, como um bandido, como um ladrão, como alguém que... Os gregos, então, olhavam para aquilo e diziam, esse povo é doido. Esse povo é louco. É o Deus dele que está pendurado naquela cruz lá? Que Deus é esse? Eles, do alto da sua sabedoria, não podiam compreender como um Deus toma a forma humana e vem e se deixa ser crucificado e morrer daquela forma. Então, isso não cabia na cabeça do grego, isso não cabia na cabeça dos judeus. O que era escândalo para um, o que era vergonha ou loucura para o outro, Paulo chama de sabedoria de Deus e de poder de Deus. Então, Paulo diz, Deus resolveu salvar o homem pela loucura do Evangelho, pela loucura da cruz. Aquilo que os homens consideravam loucura, Deus manifesta isso exatamente para confundir a sabedoria deles. Vamos ler o texto? 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 18. Só para não ficar nas minhas palavras. Ficar só nas minhas palavras. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito, aí ele cita o texto lá de Isaías capítulo 29, versículo 14. Está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde estão os questionadores deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Já que o homem não conseguiu entender a sabedoria de Deus, Deus então achou por bem, diz Paulo, salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Versículo 22. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Deus resolveu que seria assim. Deus resolveu, Deus na sua soberania resolveu que salvaria o homem dessa forma. E quem vai questionar?
quem vai questionar Deus? Né? Deus resolveu confundir a sabedoria humana. Então, Deus resolveu que seria dessa forma. Então, o ponto 1, ele nos traz exatamente isso. Deus não foi pego de surpresa, e Deus planejou que salvaria o homem pela loucura da pregação, pela loucura da cruz. Deus, em sua sabedoria, escolheu salvar o homem pelo escândalo da cruz. Deus escolheu salvar o homem por meio da sua fé na loucura da pregação do Evangelho. A cruz divide a humanidade entre os que se perdem e os que creem. Entre os que se perdem estão aqueles que olham para a cruz e veem ali loucura, estupidez, veem ali vergonha. Nada mais além disso. Mas entre os que são salvos estão aqueles que enxergam na cruz a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E o poder de Deus. Amém? Agora, essa salvação, ela já estava sendo anunciada pelo próprio Deus desde o Velho Testamento, como nós vimos no início. Porque não foi um plano B de Deus. Era algo que Deus já tinha planejado desde a eternidade. Então, desde o Gênesis, a gente já vê Deus anunciando a salvação. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus já veio diretamente ali e manifestou ali o seu desejo de salvar, de resgatar o homem. Deus veio e disse, olha, não vai ficar assim, eu planejei uma salvação para vocês. Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo de número 15, nós vamos ler, mas eu sei que os irmãos já conhecem esse texto, né, exaustivamente, Gênesis 3,15. É aquele momento em que o homem pecou, se escondeu de Deus, Deus procura o homem, encontra o homem no jardim, ele está escondido, ele diz que pecou, então Deus agora vai e traz a sentença, a consequência do pecado para todos eles. Né? Deus chega para o homem, quem te disse que você estava nu? Ele diz, a mulher que tu me deu, foi ela que me fez pecar. Aí Deus vai na mulher, a mulher diz, não, foi a serpente. Né? Aí chega na serpente, a serpente, não tem mais ninguém, fui eu mesmo. Então, um lançando a culpa no outro. Então, Deus diz, então, fica tranquilo, tem castigo para todo mundo. Vai ter castigo para todo mundo. Não precisa se preocupar, não. Para aí com essas acusações. Para o homem, ele disse, olha, você vai trabalhar, e agora vai ser duro. Você vai comer do suor da terra. A terra é maldita por tua causa. As consequências foram terríveis. E tu vai voltar para o pó. Agora a morte entrou no mundo, como consequência do teu ato. Você vai morrer. Para a mulher, ele olhou, olha, agora tu vai ter parto com dores. Teu desejo vai ser para o teu marido, ele vai te dominar. E para a serpente, Deus disse o quê? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este, o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui está a primeira pregação do Evangelho. É aquilo que, na teologia, é chamado de proto-evangelho. O primeiro evangelho, a primeira menção do Evangelho, a primeira pregação do Evangelho foi feita aqui pelo próprio Deus no Jardim do Éden. Deus disse, olha, você pensa que tudo acabou aqui, Satanás? Não. Eu tenho um plano para salvar a humanidade. Eu tenho um plano para salvar a humanidade. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a semente da mulher e a tua semente. Vai ser guerra agora o tempo todo. Mas da semente da mulher vai nascer aquele que vai te esmagar a cabeça. Tu vais ferir o calcanhar. Ele vai à cruz, ele vai morrer, ele vai sofrer, mas ele vai se levantar vitorioso, ressurreto, vencendo o pecado, vencendo a morte e resgatando os homens para Deus. Então, aqui, Deus, no capítulo 3, versículo 15, ele começa a anunciar o Evangelho.
E a partir dali, Adão, Eva, eles entendem o que Deus havia falado. Tanto é que quando nasce Caim, Eva fica cheia de esperança. O coração de Eva se enche de esperança. Ela olha para Caim e diz: alcancei de Deus um varão. Ela olha, quem sabe não será esse aquele que Deus disse que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem sabe não será esse a semente da mulher. Mas não era Caim. Porque Caim também nasceu debaixo do pecado. Caim também nasceu da semente pecaminosa de Adão. A natureza pecaminosa de Adão foi herdada por Caim. Então, Caim não podia ser o Salvador. Caim não podia ser o Redentor. Caim morresse, ele morreria pelos seus próprios pecados, como consequência dos seus próprios erros. Ele não podia salvar nem a si mesmo. É engraçado que quando nasce Noé, o pai de Noé também pensa a mesma coisa. Ele olha para Noé e diz: olha, este é aquele que vai trazer a esperança. Então, a humanidade começa a viver em torno dessa profecia, na expectativa de um Salvador, na expectativa de um Messias, na expectativa de que a promessa de Deus se cumpriria, de que Deus enviaria um Redentor, de que Deus enviaria um Salvador. E isso vai por todo o Velho Testamento, né? Isso vai por todo o Velho Testamento. Os profetas vão profetizar, vão falar acerca dessa redenção, dessa salvação. O profeta Isaías, ele vai dizer sobre isso, lá no capítulo 7, versículo de número 2. Só ler essa profecia de Isaías aqui, que os irmãos também já conhecem. Isaías 7, 2, é um texto bem conhecido, que ele diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías 7, não é 7,14, desculpa, 7,2 não, 7,14. Porquanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Então, os profetas começaram a falar sobre isso. Isaías, ele vai dizer no capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando chega no capítulo 53, Isaías vai descrever exatamente o Cristo da cruz, o servo sofredor. Então, toda a profecia bíblica aponta para Cristo. Miqueias vai fazer isso também. O texto de Miqueias é no capítulo... Deixa eu ver aqui, onde é que eu anotei? Capítulo 5, versículo 2. Aí, então, o profeta ele ainda aponta e diz: a origem dele é desde os tempos antigos, é desde a eternidade. De ti vai sair aquele que vai dominar as nações. É uma profecia apontando para Cristo, para o Messias, para o Salvador, para o Redentor. Então, os judeus viviam essa expectativa, porque Deus havia dito que salvaria o homem por meio da morte do Messias, por meio do sacrifício do Messias. E qual era o propósito, então? Deixa eu voltar aqui. Então, nesse momento, no proto-evangelho, nós vemos esse momento em que Cristo é anunciado pela primeira vez. Depois disso, durante todo o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus vai continuar anunciando, fazendo promessas de que o Redentor viria, de que o Redentor se manifestaria. Deus não deixa o homem na ignorância, diz o escritor, aí na página 6 da revista, no ponto 2.3. Lá no finalzinho, ele diz assim: Deus não deixa o homem na ignorância, e desde o princípio anunciou a vinda de seu Filho para demonstrar que dele provém a verdadeira salvação. E que a solução definitiva para o pecado humano estaria na encarnação, morte e ressurreição de seu Filho. Deus sempre deixou isso muito claro nas Escrituras.
nas Escrituras. Agora, no 2.2, voltando aí na página 5, o escritor da lição, ele chama a atenção exatamente para o fato de que nós temos não somente o prenúncio de um Salvador, mas também o prenúncio de que nós seríamos revestidos de Cristo. O 2.2 diz, o prenúncio do nosso revestimento em Cristo. O que isso significa? Você sabe que quando o homem pecou ali no Éden, né, Adão percebe que está nu. Qual foi a primeira providência de Adão? Ele se esconde. Ele vai se encontrar com Deus e ele se esconde. Mas, quando ele percebe que está nu, o que ele faz? Ele vai preparar ali vestes, improvisa vestes ali para cobrir a vergonha da sua nudez, porque o pecado faz isso. Ele expõe a vergonha, o homem à vergonha. Ele expõe o ser humano à vergonha. Então, Adão, ele para cobrir a vergonha da sua nudez, ele providencia ali folhas e com essas folhas ele providencia vestes para si e para Eva. Mas quando Deus chega e vê aquela situação, né, Deus diz, não vai ser assim, não vai ser dessa forma. O problema do pecado não é algo simples de resolver. Não é algo que o homem pode resolver com suas próprias forças, com sua própria inteligência, com seus próprios argumentos. O problema do pecado, a solução não está na mão do homem. Só Deus pode trazer a solução. Só Deus pode trazer a solução verdadeira e real para o problema do pecado, para a situação do pecado. Então, o que Deus faz? Deus mata um animal. Deus ali exerce o ministério sacerdotal. Deus vai lá, ele mata um animal, ele retira a pele daquele animal. Interessante, né, quando você lê Levítico, lá no capítulo 7, versículo 8, e ele fala do sacrifício, né, ele diz que a pele do animal era do sacerdote. A pele era do sacerdote. Mesmo no sacrifício, o sacrifício que era totalmente queimado, né, que era a oferta queimada, tudo era queimado, mas a pele, ela era do sacerdote. Então, Deus vai e ali, nessa função de sacerdote, ele pega a pele daquele animal e prepara vestes para o homem. Ali já estava Deus anunciando à humanidade o que Cristo faria. Cristo, por sua morte na cruz, ele resolveria definitivamente o problema do pecado. E nós seríamos revestidos por Deus de Cristo ali. A partir do momento que nós tomamos essa nova vida em Cristo, nós somos revestidos dele e passamos a viver essa nova vida em Cristo. Então, ali já estava o prenúncio desse nosso revestimento em Cristo, desse nosso revestimento em Cristo. Quando você lê Gálatas, capítulo 3, versículo 27, Gálatas 3, 27, olha o que Paulo diz aqui. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Todos vocês que foram batizados em Cristo, vocês foram revestidos dele. Foram revestidos dele. Então, esse revestimento já estava pré-anunciado por Deus ali no Éden, quando Deus mesmo vem e resolve ali o problema da nudez e da vergonha do pecado, matando aquele animal. Então Deus diz, olha, não vai ser simples de resolver. Vocês mesmos não vão poder resolver com seus próprios meios, da sua forma. O meio de se resolver era o próprio Deus que já tinha estabelecido desde a eternidade. O Cordeiro de Deus seria morto, seu sangue seria derramado, sua pele seria rasgada, e todo aquele que nele cresce teria uma vida nova, seria revestido do próprio Filho de Deus. Então, isso fica claro ali também, nesse momento. Dito isso, a gente pode avançar mais um pouquinho aqui para o ponto de número 3. Ponto de número 3, página 6, diz assim, como o Verbo se fez carne. Como isso se deu? A gente já sabe, irmãos,
a gente ouve a história, né? É interessante, todo Natal a gente ouve a história do nascimento de Jesus, né? O momento em que o anjo aparece a Maria. O anjo chega e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria fica assustada com a coisa, primeiro porque está vendo um anjo, e anjo não era coisa que se via todo dia. A gente tem essa ideia de que na Bíblia todo mundo via anjo todo dia. Não é assim, né? Os fatos estão ali narrados numa sequência e a gente acha que é por causa da sequência, todo dia tinha um anjo fazendo alguma coisa ali, e não era bem assim. Tanto é que Maria se assusta. Todo mundo que via um anjo tinha essa surpresa, essa reação de ser impactado por aquela presença celestial ali. Não era aquele negócio: oh, tem um anjo aqui, opa, tem anjo. Você viu o anjo hoje? Ele passou lá. Não, não era assim, é igual hoje, né? Hoje você vê anjo para tudo quanto é lugar, né? Tem anjo voando em tudo quanto é lugar, falando tudo quanto é coisa. E a gente fica meio com o pé atrás com esses montes de anjos aparecendo por aí, né? Tem que ter discernimento. Mas então, Maria se assusta com a situação e ela pergunta, e mais ainda com a saudação do anjo. Ela fica preocupada: que saudação é essa? O que ele está falando? O que é isso que ele quer dizer? Como assim? Né? E o anjo então vai explicar a Maria. Vamos para o texto, Lucas capítulo 1. Aí no versículo de número 30, do capítulo 1 de Lucas, o anjo diz assim para Maria. Isso Maria já assustada, Maria já com medo, preocupada com o que o anjo disse, ele diz: não tenha medo, Maria, não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Você vai ficar grávida e dará à luz um filho. Aí a coisa vai ficando pior, né? Ele tenta acalmar Maria, mas ele acalma Maria. Calma, Maria, não fica com medo. A coisa é fácil de resolver. Você vai ficar grávida. Ele está acalmando Maria aqui. Meu Deus, né? Não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Olha a bênção. Você foi abençoada por Deus. Você vai ficar grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será o filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Oh, glória a Deus. Talvez ela olhasse para isso e dizia: beleza, vou casar mesmo daqui uns dias com José, né? Deus vai me dar um filho, esse filho vai ser tudo isso, né? Aí, mas ela fica preocupada com essa história de gravidez e ela diz assim: como será isso? Eu nunca tive relações sexuais com homem algum. Eu sou virgem. Como é que vai se dar isso? Exatamente, foi por aí, né? Só tem um detalhe com essa história toda. É muito bonito tudo que você está dizendo aí, é tudo muito belo, mas eu não sou casada, eu nunca fiz sexo com ninguém, eu sou virgem. E o anjo diz: olha, o anjo diz assim: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o anjo disse para Maria: Maria, fica tranquila, porque você não vai ter participação nenhuma nisso. Você só tem que esperar a coisa acontecer. Porque é o Espírito Santo que virá sobre você. É o Espírito Santo que vai promover essa gestação. Não vai ter necessidade de uma relação sexual entre você e José, ou com qualquer outro homem. O próprio Espírito vai providenciar que essa criança seja gerada no seu ventre. E teria que ser dessa forma, porque Cristo seria 100% homem, mas sem pecado. Sem herdar a natureza pecaminosa, como eu e você herdamos ao nascer.
Quando fomos gerados, Davi diz, em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quando eu vim ao mundo, eu já trouxe em mim a natureza pecaminosa. Eu já herdei isso dos meus pais, que herdaram dos pais, que herdaram dos pais, que herdaram de Adão. E para que isso não acontecesse com Cristo, o Espírito Santo providenciou. Né? O Espírito Santo providenciou. Agora, a gente pode pensar o seguinte, né? Espera aí, não houve a participação de José, né? Mas e Maria? Né? Ele não herdou também a natureza pecaminosa de Maria? De forma alguma. Por isso é que foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo envolve ali de uma forma tão especial e protege Cristo essa gestação, esse momento dessa fecundação, para que não haja essa interferência da natureza pecaminosa de Maria. Ao contrário do que alguns pensam, de que Maria não tinha pecado e por isso ela foi escolhida, porque ela era santa, e não tinha pecado e por isso ela não pôde passar pecado nenhum para Jesus. Não, Maria era tão pecadora quanto qualquer um de nós, no sentido de que dependia de um Salvador para resgatá-la. Isso fica muito claro no cântico dela. Quando ela canta, ela se refere a Cristo como o Salvador dela. O Salvador dela. Porque ela sabia que ela também precisava de um Salvador. Então, o Espírito Santo, nesse momento, ele age ali, nesse momento da fecundação, para que não haja essa interferência da natureza humana em Cristo. Porque Cristo era o homem perfeito, sem pecado, sem mácula, 100% homem, 100% homem. Isso a gente vai ver na próxima lição, né? 100% homem, porém sem pecado. Ele não herda a natureza pecaminosa, exatamente por causa dessa ação sobrenatural do Espírito Santo. E tudo isso, né, essa ação sobrenatural do Espírito Santo, demonstra exatamente que o nascimento de Cristo foi iniciativa do próprio Deus. Foi iniciativa do próprio Deus. Não poderia ser diferente, porque foi o próprio Deus que assim realizou. Né? Então, Cristo nasce sem pecado, sem pecado. Né? A concepção se dá dessa forma, exatamente para demonstrar que o próprio Deus é quem tomou a iniciativa. Cristo não herda a natureza pecaminosa de Maria, em razão da ação do Espírito Santo. Então, partindo disso, a gente chega no 3.2, né, que fala exatamente do propósito da encarnação. E talvez esse seja o ponto mais importante da lição, o ponto mais fundamental da lição, nós entendermos o propósito de Deus na encarnação de Jesus. Né? O propósito de Deus, ao trazer seu Filho ao mundo, era exatamente para que ele morresse pelos nossos pecados. O propósito de Deus dar a Cristo um corpo foi exatamente para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. A gente sabe que são vários os propósitos da encarnação, né? Dentre eles, o fato de Cristo se tornar o nosso eterno sumo sacerdote. Ele jamais poderia ser nosso eterno sumo sacerdote se ele não fosse homem como eu e como você, entendendo as nossas fraquezas, entendendo as nossas limitações como homem. O próprio escritor aos Hebreus, ele vai dizer isso, que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém, sem pecado. E assim ele pode se compadecer das nossas fraquezas. É uma das razões porque Cristo assume um corpo humano como o meu e o seu, e vive a nossa vida aqui. Mas a principal razão era para que ele morresse pelos nossos pecados. Era para que ele morresse para nos dar a salvação, para nos conceder a vida eterna. Eu estava estudando sobre esse assunto e eu escrevi aqui algumas coisas. E o que me chama a atenção, né, é o texto de Paulo aos Hebreus, do escritor aos Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 9. Né? Capítulo 2 de Hebreus, versículo 9, diz assim: vemos, porém, ele se referindo a Cristo,
coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Então ele está dizendo, olha, Cristo foi feito assim, um pouco menor que os anjos, referindo à sua humanidade, né, ao seu corpo físico, sujeito às dores, às paixões, ao sofrimento. Então ele diz, ele foi feito assim exatamente para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Para que ele provasse a morte por todos nós. Então, o que acontece? Deus criou o homem perfeito, sem pecado. Né? Deus concedeu-lhe o livre-arbítrio. E o homem faz um mau uso desse livre-arbítrio e comete exatamente aquilo que Deus disse para que ele não fizesse, para que ele não cometesse, que era pecar contra Deus, comer do fruto da árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal. E o homem, quando come, ele pecou contra Deus. Né? E Deus, na sua justiça, como nós vimos aqui, trouxe para cada um a consequência do seu pecado. O pecado ele afetou a natureza humana, e a partir dali, toda a humanidade estava debaixo do pecado de Adão, da natureza pecaminosa de Adão. Deus resolveu condenar toda a humanidade em Adão. Quando você lê Paulo explicando isso, lá em Romanos capítulo 5, Paulo diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram. Paulo está dizendo, a prova de que todo mundo pecou é que todo mundo morre. A prova de que todos pecaram é que todos estão debaixo da condenação do pecado, que é a morte. Então, a morte passou a todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado, diz Paulo, é a morte. Né? Então, a partir de agora, o homem entende que ele pecou contra Deus e que ele deve morrer por causa dos seus pecados. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele provê um meio para que o homem não morresse. Ele diz, a partir de agora você vai oferecer um sacrifício para mim, de um animal. E você vai entender que esse animal inocente está morrendo em seu lugar. Então, o homem pecava, ele pegava o animal, levava para o sacerdote, ele colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, ele confessava os seus pecados, e é como se aqueles pecados fossem imputados àquele animal, e aquele animal morria em seu lugar. E o homem entendia. E era o próprio ofertante que tinha que imolar o animal. Ele entendia ali que aquele animal inocente, perfeito, sem defeito, sem mácula, estava morrendo em seu lugar. Cristo, Deus, na sua didática, estava ensinando ao homem, mostrando ao homem o que Cristo faria pelos seus pecados. Tanto é que quando João Batista vê Jesus, ele diz aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós talvez não fizesse muito sentido, mas para o judeu, que todo dia levava o seu bezerrinho, o seu cordeirinho lá para ser imolado, ele entendia perfeitamente o que João estava dizendo. Ele entendia perfeitamente o que João estava dizendo. O cordeiro que tira o pecado. Então Deus, ele a partir daquele momento ordenou que o homem fizesse isso, né? Mas tudo isso era sombra, tudo isso apontava para o que Cristo um dia faria. Porque vindo à plenitude dos tempos, Deus enviaria seu Filho para morrer pelos pecados. Quando você abre Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, isso fica bem claro. Por que Cristo veio? Para morrer pelos nossos pecados. Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz assim, a partir do versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas me preparaste para mim um corpo. Ele diz, Deus não queria sacrifício. Os sacrifícios estavam ali para apontar para o que Cristo faria. E Cristo aqui, citando os Salmos, ele vai dizer, Salmo 40,
né, ele vai dizer, olha, sacrifícios e ofertas tu não quiseste, tu preparaste para mim um corpo físico, um corpo humano, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Foi por isso que Cristo encarnou. Ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí ele vem explicando aqui a partir do versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele se agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele remove os sacrifícios do Velho Testamento, que agora já não tem mais valor, já não tem mais serventia, já não precisam mais ser realizados, porque a realidade daquilo já se manifestou em Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus já veio, assumiu a forma humana para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. É interessante porque Paulo ele vai exatamente dizer isso quando ele escreve lá em Romanos, né? Romanos capítulo 4, versículo 25, ele diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele diz, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. 2 Coríntios 5, 21, é um texto bastante conhecido, ele vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Aí, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele diz assim, levando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, os nossos pecados foram lançados em Cristo, foram imputados na sua carne, no seu corpo, para que, por ele, pelo seu sacrifício, nós pudéssemos ser perdoados. Ele diz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça e, pelas suas feridas, fostes sarados. Fostes sarados. Hebreus capítulo 2, nós já lemos, né? Pela graça de Deus, ele tomou a forma humana para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte por todos nós. Então, esse era o plano de Deus. Assim como todos pecaram e foram condenados em Adão, agora todos serão salvos em Cristo. Todos serão salvos pelo sacrifício de Cristo. Se por causa de Adão o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência de Adão o pecado entrou no mundo, por causa da obediência de Cristo, veio a salvação, veio a redenção, veio o perdão para os nossos pecados. Então, o cerne dessa lição é esse. O fato principal, a razão principal pela qual Cristo toma a forma humana, o Verbo se fez carne, é exatamente para que ele pudesse ir à cruz, em meu lugar, em seu lugar, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados, sofrer a condenação que era nossa. Deus, na sua justiça, resolveu condenar o homem por causa dos seus pecados. Deus é justo. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou em Cristo. E Paulo diz, pela graça sois salvos. Alguém morreu para que eu e você pudesse viver. Deus não podia simplesmente chegar e declarar, os pecados estão perdoados. Seria muito bom, né? Já pensou? O camarada mata, rouba, faz e acontece, e chega diante do juiz, o juiz diz, olha, eu vou te dar mais uma chance. Eu sou um juiz bom, né? Então vai lá, não faz mais isso não, tá? Peca mais não. Não vou te dar pena, nem castigo nenhum. Que bondade há nisso? Que justiça há nisso? Nenhuma. Se nós, olhando para o homem agindo assim, vimos injustiça, imagine Deus. Deus não podia deixar impune os pecados cometidos pelo homem. Então Deus resolveu condenar a humanidade em Adão, para depois imputar os pecados em Cristo
e punir os pecados em Cristo, e através de Cristo resgatar o homem dos seus pecados. E para isso ele tinha que ser um de nós. Ele tinha que assumir a forma humana. O homem tinha que morrer pelos pecados do homem. Mas não podia ser qualquer homem. Tinha que ser um homem sem pecado. Agora, só um Deus poderia chegar diante de Deus e apresentar o sacrifício pelo perdão dos pecados. Por isso que era 100% homem, mas era 100% Deus. 100% homem porque tinha que morrer pelos pecados do homem. 100% Deus porque tinha que se apresentar diante de Deus para suplicar o perdão pela humanidade. Ele entrou de uma vez por todas, lá no tabernáculo eterno, na eternidade. Não levando o sangue de bodes, não levando o sangue de carneiros, mas levando o seu próprio sangue para apresentar diante de Deus em sacrifício pelos pecados da humanidade. E a partir daí, todo aquele que crê em Jesus é salvo dos seus pecados. Ele assumiu a forma humana, ele assumiu o corpo humano, né? E é interessante que o apóstolo, escrevendo lá em Atos, o escritor de Atos dos Apóstolos é Lucas, né? Escrevendo lá, né? Ele diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, né? Então só Jesus pode salvar, porque só Ele morreu pelos nossos pecados. Só Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Quando nós olhamos para isso, nós podemos entender o grandioso amor de Deus para com a nossa vida, irmãos. Deus nos amou de uma maneira tão grande, tão infinita, tão indescritível, né? Que mesmo sabendo que nós pecaríamos, Ele resolveu nos salvar. Mesmo sabendo que isso custaria entregar seu próprio Filho para que morresse pelos nossos pecados, Ele assim o fez, né? E a gente vê durante toda a história, né, do Antigo Testamento, Deus querendo que o homem entendesse esse processo. Deus queria que o homem entendesse por meio do sacrifício. Quando a gente olha para o Moriá e a gente vê Abraão levando o seu próprio filho, a gente fica assustado com a situação, né? Porque você é pai, porque você é mãe, porque você tem filhos. E se Deus olhasse para você e falasse, me dá teu filho, o teu único filho, o filho que tu amas. Já pensou, Fátima? Me dá Tiago, o filho que tu amas, teu único filho. Né? A gente olha para a situação, e Deus estava ali querendo fazer com que nós entendêssemos. Deus não queria que Abraão matasse, né? Abraão já tinha isso em mente, mas Deus queria que a humanidade olhasse para isso e entendesse que um dia Deus faria isso. Deus daria seu único filho para que morresse pelos pecados da humanidade. Deus proveria um cordeiro para salvar a humanidade. E Jesus veio com esse propósito. Assume a forma humana, assume um corpo físico como o meu e o seu. Vive a nossa vida aqui e vai à cruz pelos nossos pecados. O escritor, o profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele diz que a Deus agradou esmagá-lo, moê-lo. Era eu e você que estava sendo moído ali, né? Ele sofreu a condenação minha e sua. Isso só foi possível porque um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, ó Deus amado, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz. Te louvamos porque um dia, Senhor, o Redentor veio a nós. Um dia, ó Deus, Tu enviaste Teu Filho, como Tu havias planejado desde a eternidade, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos conceder a vida eterna. Tu nos deste, ó Deus amado, um Salvador. Cristo assume a forma humana, o corpo físico de um homem, exatamente para isso, para ir à cruz, para morrer em nosso lugar, para dar a vida pelos nossos pecados, para assumir a nossa culpa. Oh, Deus, nós te louvamos por tão grande graça, por tão grande salvação. Ajude-nos a viver à altura dessa salvação. Ajude-nos a viver, ó Deus, à altura deste sacrifício que Cristo fez por nós. Uma vida santa, dedicada a Cristo, segundo a vontade do Senhor, revestidos do Senhor Jesus, deixando o pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, para viver uma vida com o Senhor. Ajude-nos a caminhar contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Essa foi a primeira lição, né? Estamos só começando a revista. Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui sobre Jesus, né? Muito obrigado, meu pastor. Eu devolvo a palavra aqui para o pastor Gideon.
pegar a sua água, né? Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Que bênção, que bênção. Eu estou seriamente inclinado a abrir, excepcionalmente, a próxima sexta, para que o pastor Elias complete a lição. Como assim? É óbvio que a encarnação de Cristo, por parte do nosso autor da revista, teve por finalidade grande e essencial o quê? Nossa salvação. Mas há outras consequências da encarnação de Cristo. Há outras finalidades para a encarnação de Cristo. Vou conversar direitinho com ele e tal. E aí, quem sabe nesta sexta, a gente está estudando devagarzinho ali, todo o período de Neemias, Esdras, Esther, não tem problema. É perfeitamente possível abrir mão desta sexta para o pastor Elias vir e trabalhar com as outras consequências da encarnação. Está pedindo, Elias, está pedindo. A vontade é mais ou menos assim, Elias, para não, vai, não para agora não, né? Essa é a vontade. Não te ouvi, meu amor. E aí, Elias, combinado? Fechado. Que, gente, olha, a encarnação é uma coisa fantástica, irmãos. E assim, não é culpa dele, é o autor da revista que nos limita. E aí ele trabalhou uma consequência da encarnação, que é a nossa salvação. Mas, irmãos, tem várias outras. Ele já pregou sobre isso aqui na igreja. Traz tudo aquilo de novo, Elias, numa roupagem fantástica. Faz isso pela gente. A gente, então, se reúne sexta-feira, tá bom? E vai ter, então, Eber deve estar me assistindo em casa, Eber. Então, na sexta-feira vai ser a lição número 1, parte 2. Essa é a lição número 1, parte 1. Aí, lição número 1, parte 2. As demais consequências da encarnação. Tá? Mas vai ser uma delícia, uma delícia. Mas, pastor, e o nosso estudo de Esdras, Neemias e Esther, e todo aquele período histórico e tudo? Irmãos, calma. Até Jesus voltar, a gente está tudo junto. Tá certo? A gente está tudo junto. Tá? E vamos aprofundar isso agora. Aí, na outra sexta, eu retorno trabalhando com esse período histórico importante. Tá bom? O período dos persas. O que aconteceu? Depois que Zorobabel ergueu o segundo templo. Irmãos, os estudos que vêm agora são tão dolorosos. Depois que Zorobabel ergueu o segundo templo, o povo de Deus que tinha tudo para avançar, caiu, irmãos. Caiu. De tal forma que até o sumo sacerdote não era mais da família de Arão. Era nomeado pelo poder central que dominava, porque o templo deixou de ser a casa de adoração para ser o grande banco de todos os impérios. Uma pergunta. Você assistiu essa semana o professor André Reich com as noções sobre os templos? Fantástico, né? Fantástico. E ele